Passaria então a palavra a Franklin Spencer, que é licenciado em Engenharia Mecânica Naval pelo Instituto de Economia Marítima de Astrakhan, na Rússia. É pós-graduado em Gestão Portuária. Exerceu funções de engenheiro maquinista e de engenheiro-chefe maquinista. Foi diretor do Porto Grande e do Porto da Praia na Enapor e é atualmente presidente do Conselho de Administração da Enapor e coordenador do Núcleo Operacional do Cluster do Mar em Cabo Verde. Tenha a palavra. Queríamos, em primeiro, agradecer o honroso convite que nos foi feito para fazer uma breve introdução daquilo que, em princípio, se perspectiva como o Cluster do Mar em Cabo Verde. Felicitar o governo português, as instituições portuguesas e europeias que organizaram este evento e também felicitar o governo português e as instituições pelo percurso que já fizeram no domínio da economia marítima. Posso recordar, portanto, penso que estive numa conferência em 2004, 2002 e 2004, onde de facto se começou a lançar aquilo que hoje é o cluster, e penso que isto é uma homenagem, portanto, para uma pessoa que eu admiro, que é o Dr. Hernani Lopes, que para mim, de facto, é um grande pensador daquilo que é o mar e poderá ser o Atlântico no futuro, principalmente o Atlântico onde se fala o português e onde o português tem muito para se afirmar. Bom, o Cluster do Mar é uma instituição recente, criada no mês de fevereiro pelo Governo, está na sua fase de instalação. Nós iremos fazer, a nossa apresentação terá 3 momentos, procuraremos dar algumas informações sobre aquilo que é a estrutura do cluster, aquilo que nós temos feito desde fevereiro, ou se pudermos recuar, algumas reflexões que começaram ainda em 2011 do que poderia ser o cluster do mar em Cabo Verde, aquilo que significa as oportunidades de investimento nos diferentes subsetores, entrar um pouco aquilo também que nós temos feito, alguns domínios que poderão ser oportunidades de cooperação no domínio da economia marítima e alguns desafios que pensamos partilhar convosco e da qual gostaríamos de ter a vossa contribuição. A estrutura do cluster, portanto, tem um Conselho Estratégico presidido pela Sra. Ministra de Infraestruturas e Economia Marítima, com mais 18 conselheiros, 11 do setor público e 7 do setor privado dos diferentes subsetores. Portanto, tem um núcleo coordenado por mim, tem um adjunto, penso ter uma estrutura de 4, 5 pessoas e o Fórum Empresarial em processo de definição do regulamento. As principais instituições e atribuições são essas. Temos o Conselho Estratégico, que é para aprovar plano estratégico, propor medidas, facilitar a comunicação e o diálogo, promover condições favoráveis ao desenvolvimento da economia marítima. O Fórum Empresarial, que está em processo de definição do seu regulamento. Nós já recebemos algumas contribuições do Fórum Empresarial de Portugal, a quem agradecemos que teve uma ótima participação no fórum que organizamos em julho, e o Núcleo Operacional, portanto, que está em processo de instalação. Bom, alguns dizem que eventualmente poderá-se falar de um hipercluster da economia marítima. Este é um boneco desenhado até por um consultor português que, portanto, identificou esses setores do hipercluster, que cada um deles por si poderá no futuro ser um cluster da economia marítima. Cabo Verde é um país, portanto, pequenininho, portanto, 4.000 km², mas que em princípio tem uma zona económica exclusiva de 735.000 km², uma extensão de linha de costa de 1.020 km e que, portanto, em princípio, com a extensão da plataforma, poderá ser, de facto, um grande país em termos marítimos. Nós pensamos, portanto, já se falou aqui do conceito da economia azul, precisamos dessa reflexão, o termo é utilizado por especialistas para desenvolver o potencial da riqueza contida nos oceanos. Pensamos que atualmente contribui como setor-chave para a defesa, fonte de energia, cruzeiros, transporte de mercadorias, poderá no futuro vir a ser encarado como um fundo imprescindível de minérios, aumentar a sua função-chave no sistema de transporte de mercadorias. Dentro de aproximadamente 10 anos, o setor da biotecnologia azul deverá tornar-se um fornecedor de produtos para as diferentes indústrias. Bom, na Europa, portanto, já se falou muito daquilo que é a economia azul. Cabo Verde pertence a uma organização dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento que, em princípio, pretende afirmar e quer ter um tratamento discriminatório pela positiva, tendo em conta aquilo que é a situação dos Estados insulares. Mas nós pensamos que a economia azul deve assentar fundamentalmente, como já se disse aqui, num desenvolvimento durável com um forte empenho no ambiente.
Pensamos que Cabo Verde tem uma posição geopolítica muito importante, portanto, nós estamos nos principais fluxos, portanto, temos alguns países que, portanto, hoje lideram o desenvolvimento do Atlântico Sul, Brasil, Angola e outros estão a sul de Cabo Verde, temos algumas relações com alguns países, pertencemos à CDO, portanto, que é a Organização da África Ocidental, que de facto já tem alguma expressão, também somos pertença da CPLP e alguns organismos internacionais regionais, como a Associação dos Portos da África Ocidental e do Centro, o Instituto de Integração Regional, portanto, o Instituto de Energias Renováveis, que é regional, que está sediado em Cabo Verde, a Organização Marítima da África Ocidental, o Instituto para a Integração Africana, que é um outro instituto a nível regional, são dois institutos, o das Energias Renováveis e da Integração Africana, que estão sediados em Cabo Verde, duas instituições fortemente suportadas pela comunidade europeia e que penso que no futuro poderão ter um papel determinante, portanto, para a economia marítima, tendo em conta como instituições de definição de políticas, investigação, de informação para o desenvolvimento. Nós pensamos que a nova economia do mar que Cabo Verde pretende construir deverá assentar sobre esses setores, portos, o bunkering, logística e transportes marítimos, sobre a náutica de recreio e turismo de cruzeiro, investigação marinha, pesca, aquacultura e processamento do pescado, vigilância e segurança marítima e, portanto, construção e reparação naval, alguns destes setores que já foram fortemente aqui também desenvolvidos durante esse dia de hoje. Portanto, no domínio dos portos e da logística, nós pensamos, portanto, há um amplo programa fortemente suportado por uma linha de crédito de Portugal, nós já intervimos em 7 portos, temos 2 em curso, portanto, há um amplo programa de modernização portuária que pretende atrair tanto investimento privado para a sua gestão, exploração e expansão, e pensamos que a logística e os portos deverão ter um papel determinante na afirmação e no desenvolvimento da economia marítima em Cabo Verde. Nós, portanto, Cabo Verde está situado numa zona de amplo tráfego marítimo, portanto, isto é um estudo feito pela McKinsey em 2009, que determinou este tráfego. Portanto, cerca de 5 milhões de contentores circulam em Cabo Verde, temos uma posição privilegiada relativamente a determinadas rotas para a Europa, quer para o norte da Europa, quer o Mediterrâneo, e pensamos que com isso poderemos... há um grande projeto que é de um porto de transbordo em Mindelo para servir, portanto, a região e o desenvolvimento da economia marítima. A nível do turismo de cruzeiro, é um nicho de negócio que nós temos investido muito, temos seguido de perto e temos aprendido muito com a experiência portuguesa e os portos portugueses, e de facto já consolidou e hoje é uma atividade, um nicho de negócio com alguma expressão e tem crescido consideravelmente, portanto, em alguns portos, em cerca de 60% em número de escalas, 80% em número de passageiros, como o Porto da Praia, com as novas infraestruturas. É uma aposta forte de parceria público-privada. Temos um projeto de um terminal de cruzeiros, com também algum interesse de alguns parceiros portugueses para o seu desenvolvimento e implementação. A nível da pesca, cultura e processamento, neste momento temos um projeto da construção de uma plataforma de frio com algum processamento primário, 13 milhões de euros, financiado com uma linha de crédito espanhola, que estará disponível a partir do 3º trimestre deste ano, e é uma ótima oportunidade para também investimento de parceiros privados, portanto, no setor das pescas em Cabo Verde. O bunkering é um negócio que já foi importante em Cabo Verde, está numa fase de desenvolvimento, de reafirmação, e há uma aposta forte do Governo e das petrolíferas cabo-verdianas para a sua promoção, desenvolvimento e de outras oportunidades de negócio. Cabo Verde tem investido muito e forte a nível da segurança marítima na região, com também apoio financeiro de algumas instituições e países europeus. Portanto, neste momento, portanto, nós conseguimos instalar, portanto, o AES, o Sistema de Comunicação. Temos, portanto, em curso também, já instalado, portanto, o Sistema VTS para a zona norte das Ilhas do Norte, em São Vicente, e o VTS para as Ilhas do Sul está em processo de construção e instalação na Ilha de Santiago. Investimos imensamente também na segurança marítima. Nós, portanto, temos 3 portos certificados em nível do código SPS, portanto, com 2 scanners nos 2 principais portos, Mindelo e Praia, e, portanto, scanner semi-móvel e um móvel no Porto da Palmeira. Portanto, a nível do código SPS, comunicação, vigilância e controle de pessoas, investimos cerca de 2 milhões, scanner 10,6 milhões de euros, com o financiamento do Exim Banco chinês, e um navio de patrulha, portanto, com financiamento de cerca de 35% da cooperação holandesa, que é uma das melhores e mais modernas, portanto, embarcações de patrulha existente a nível da África e, quiçá, em Europa.
Cabo Verde tem um Instituto de Investigação das Pescas, que vem desenvolvendo, juntamente com alguns parceiros, alguma investigação. A ideia é transformar São Vicente num centro regional de pesquisa oceanográfica, porque temos algumas vantagens, portanto, nesse domínio. Estamos numa zona extremamente importante em termos de aquilo que são as principais correntes e alguma influência marítima e não só. Portanto, para a compreensão dos oceanos na dinâmica climática do planeta, para melhor conhecimento dos possíveis impactos das alterações climáticas ao nível dos oceanos sobre a biodiversidade marinha, para consequências ao nível das atividades económicas, pesca, turismo, o que tudo isso poderá significar, portanto, relativamente à distribuição do calor, ao efeito termostato e ao portanto, sequestrador de CO2. Portanto, e também a produção de CO2. Estamos nessa zona, existem projetos e iniciativas em curso. Portanto, o INDP tem alguma cooperação com algumas instituições europeias para o desenvolvimento de alguns programas. Portanto, existem iniciativas em curso. A necessidade de preencher lacunas existentes em matéria de observação oceanográfica no Atlântico Centro e Este, a localização do arquipélago como uma região privilegiada para observação oceano-atmosférica, o ambiente institucional e humano favorável com alguma capacidade humana e técnica instalada e, portanto, existem estes 3 projetos, que é o TENAS Observatório Oceano, que existe, portanto, em São Vicente, que mede, digamos, alguns elementos relativamente em termos atmosféricos, portanto, do Atlântico tropical Norte e Este. E existe também o Eurosites, que é uma rede de observatórios oceanográficos da Europa e Cabo Verde, portanto, faz parte desta rede, portanto, são instituições, capacidades instaladas em Cabo Verde que podem ser utilizados pelos países e onde existe uma margem enorme de cooperação. Portanto, o TENAS normalmente utiliza alguns engenhos que conseguem medir e fazer alguma recolha de informações na região onde nós estamos inseridos, fundamentalmente com o Instituto de Kiel e uma instituição inglesa. As perspectivas, portanto, para essa área de investigação oceanográfica e das pescas, portanto, consolidar as atividades do Observatório e melhorar as infraestruturas existentes, promover iniciativas de educação e treinamento científicas em Cabo Verde, manter as observações e projetos científicos sustentáveis, incrementar a participação de investigadores cabo-verdianos e de países da sub-região em projetos internacionais. Melhorar a logística local, incluindo o nível de equipamento do campo, promover observatórios e ajuda. Bom, nós, o cluster, vamos entrar as principais atividades onde pensamos que existem espaço para alguma cooperação, promover o reforço da interação e cooperação entre os parceiros do cluster, realizar a segunda edição do Fórum Empresarial, onde, com certeza, pretendemos contar com a colaboração do Fórum e, portanto, do Oceano 21, colaborar ativamente, portanto, com o Ministério e reforçar as parcerias bilaterais, portanto, são áreas de cooperação que poderemos desenvolver, portanto, com o cluster português e europeu. Nós pensamos que para desenvolver, portanto, o cluster, implementá-lo e criar oportunidades, existe um novo paradigma e novos desafios. Basicamente, aquilo que já se disse aqui, temos que ser capazes de produzir conhecimento para o desenvolvimento, que depois poderão ser transformados em produção de riqueza e crescimento económico, partilha e disseminação de informações para a produção da riqueza, construção de uma visão holística dos negócios, portanto, eliminar, portanto, a individualidade, portanto, e as situações de algum corporativismo, promover o debate sobre a importância do setor empresarial numa segurança para o desenvolvimento económico. Pensamos que a segurança, portanto, é um fator de competitividade e, de facto, os investidores, querem ser públicos ou privados, devem partilhar os custos da segurança para o desenvolvimento. Refletir sobre a reforma e modernização da administração pública no contexto de desenvolvimento da economia marítima. Pensamos que será possível, através, portanto, da disponibilização de alguns recursos, que nós teremos que recorrer à cooperação europeia e outros, e Portugal, para o reforço da capacidade do INDP e outras instituições, instalar o Instituto do Mar. Já tivemos uma escola náutica em Cabo Verde que foi transformada em instituto e, neste momento, pertence à Universidade de Cabo Verde, mas reconheceu-se que, de facto, se calhar não foi a melhor decisão e está em um processo de autonomia para ser uma instituição de referência de produção de conhecimento a nível de Cabo Verde e da região. E ter um observatório dos negócios para a economia marítima que produz informação disponível para o desenvolvimento económico.
A cooperação territorial e vizinhança, nós pensamos que poderá ser através do fomento de uma estratégia marítima para a zona do Atlântico, na definição coerente e equilibrada que fomenta a coesão territorial e dimensão internacional, já foi aqui dito, contribuir para a construção de uma rede que favoreça a competitividade e o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas e apostar no melhor conhecimento e acercamento entre regiões para garantir o respeito mútuo entre sociedades geograficamente próximas. Áreas prioritárias de atuação conjunta: exploração sustentável dos recursos naturais do fundo do Oceano Atlântico, reação perante ameaças e emergências, crescimento socialmente integrador e aplicação do plano ecossistémico. Obrigado pela vossa atenção.